Oi, tudo bom? Tava aqui lendo um livro e demorei mais que o normal para poder dar início ao nosso vídeo. Já recomendo, livro ótimo, escrito Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. É um romance que trata da análise da mente de Jesus. E o primeiro capítulo já me deixou com muitas expectativas daquilo que ainda vai ser transmitido. É, já queria iniciar o vídeo de hoje te sugerindo que, além da Bíblia, que deve ser nossa principal leitura, que você também se dedique a uma leitura paralela que tenha sinergia com aquilo que você busca. Eu sempre busco livros que me complementem na minha experiência de conhecimento e, ao mesmo tempo, intimidade com o Senhor. Eu encerrei 2 livros esse mês. Um livro trata do poder da oração e como fluir no Espírito, e trata muitas questões relativas à oração. Dom de Línguas, ele é bem taxativo nesse aspecto. O pastor que escreveu esse livro teve lindas experiências. Um livro de 400 e poucas páginas que trouxe muito conhecimento e me deu uma percepção ainda mais profunda do dom de línguas. E o outro livro do Larry Crabb, eu cheguei a mencionar ele. Um livro, o título é Quebrando as Regras, e ele fala do caminho, do antigo caminho, o caminho que era pautado em leis, e o novo caminho, que é o caminho da graça, onde nós buscamos ao Senhor não pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Então Ele nos coloca para refletir e nos posicionar e modificar a nossa atitude no nosso relacionamento com o Senhor. Ou seja, livros pautados em experiências, pautados na Bíblia, pautados na vida de pessoas que buscaram e buscam de forma profunda a presença do Senhor. Que você tenha esse complemento. E não precisa serem muitas horas. Eu não sei quanto tempo você passa no celular. Esse livro que eu comecei hoje, ele já começa falando sobre isso, que nós nos tornamos às vezes zumbis de tela, de telefone, e passamos horas só jogando para cima e entrando em várias coisas e muita informação. Algo que é interessante, que eu não sabia: hoje uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador romano tinha na época dele. Hoje, uma criança de 9 anos tem mais conhecimento à disposição dela do que Einstein tinha no tempo dele. Ou seja, nós estamos cada vez mais rodeados de muita informação, e isso tem se tornado um lixo intelectual. Ele tem ocupado um espaço que não era para ocupar. E a Bíblia tem ficado de lado, leituras importantes e significativas têm ficado de lado, momentos em família têm ficado de lado. Que nós possamos dar importância devida e na ideal proporção. Muita importância para aquilo que tem muita importância, pouca importância para aquilo que tem pouca importância, e nenhuma importância para aquilo que não tem nenhuma importância. Nosso tempo de vida aqui, ele é bem rápido, ele é fugaz. Eu li também isso, assim como o orvalho, ele seca rápido, assim é a nossa vida. É um sopro de vento, e que nós possamos nos dedicar e compreender que existe um plano divino. O plano Emanuel, ele está sendo executado desde a formação, a nossa formação, a formação e criação do nosso mundo.
que nós consigamos viver e experienciar todo esse envolvimento com aquilo que Deus tem através de nossas vidas e em nossas vidas. É isso, um início mais reflexivo. Eu gosto de refletir, me faz, me reposiciona, me ajusta. Hoje eu passei o dia realizando alguns compromissos empresariais e eu vejo o quanto é importante estar rodeado de pessoas que têm conhecimento e que possuem contatos e possuem experiências que adicionam cada vez mais propriedade para aquilo que a gente resolve fazer. Que você execute dessa forma também, buscando conhecimento e propriedade naquilo que você se dispor a fazer. E se você quer ter uma vida cristã, você precisa entender sobre esse livro aqui. E mais ainda sobre Deus, que através da Bíblia nos orienta, nos dá discernimento, nos endireita as veredas. Olha lá, o Alves já começou a fazer a bagunça. Alves, bagunça já? Vamos lá? Estudo 1189, capítulo 25 do nosso estudo. 25 dias, 25 capítulos lidos. Estamos prestes a encerrar o livro de Mateus. Mateus encerra com 28 capítulos. O capítulo 26, já adianto, será um capítulo muito extenso mesmo. Então, venha preparado amanhã, porque nós teremos 26 não, 26, bem extenso, 27 também, mas o 25 vai ser curtinho. Vamos lá. Capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui, a parábola, ela é uma história que tem a ver com o contexto da época, é uma comparação que tem por finalidade nos apresentar algo espiritual, aqui no caso, com uma explicação natural, humana. Ao todo, já falamos isso anteriormente, eu estou repetindo porque ontem o pastor Torres, ele mencionou sobre essa questão de parábolas, e aí eu quis trazer hoje, falar sobre isso. E ao todo Jesus menciona 39 parábolas, que através delas ele explica um pouco o reino dos céus. E aqui nessa parábola ele cria esse enredo, essa história, falando das virgens, de mulheres que estavam esperando o seu noivo, e metade delas
estavam preparadas para esperar e metade não estava. E a metade que não estava saiu para tentar se preparar, mas era tarde demais. E quando elas voltaram, elas perderam a oportunidade de ir pro encontro com o noivo delas. E acontece essa situação. É uma história que a gente, tentando aplicar no nosso contexto, é como se a noiva não só se atrasasse, mas não comparecesse no casamento e no outro dia ela quisesse casar. Então perdeu a chance. Não quero mais me casar com você. Você não. Eu preparei o casamento, chamei todo mundo e você não foi. E hoje você quer casar? Eu não acredito que você queira casar. Então seria uma aplicação mais realista para o nosso contexto hoje. Essa dúvida, essa incerteza, ela não pode haver quando se trata da palavra do Senhor e do viver nesse caminho. Porque se nós tivermos dúvida, é impossível que no dia final, quando nós formos chamados e as ovelhas forem separadas dos bodes, e aqueles que aceitaram Jesus vão subir. Infelizmente, aqueles que negaram essa palavra, aqueles que não compreenderam a importância daquilo que estava sendo proposto, infelizmente, não vão participar dessa vida eterna ao lado do Senhor. Então é essa a explicação de forma simples sobre esse trecho da parábola das 10 virgens. Vamos lá, parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Atentem, de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que tinha capacidade de trabalhar melhor mais talentos, recebeu mais talentos, e assim sucessivamente. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, ou seja, aquele que mais recebeu talentos, e o talento, eu ouvi isso numa apresentação, numa explicação, eu posso estar falando errado, mas é o equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador normal. Vamos colocar aí 15 mil reais, aproximadamente, um talento. Vamos calcular aqui, ele ganhou ali 75 mil reais para poder trabalhar esse dinheiro. Um senhor deixou com o seu servo algo em torno de 75 mil reais para ele gerenciar aquele patrimônio. Então ele sai imediatamente. Tô estimando aqui, tá? Aplicou-os e ganhou mais 5, ou seja, esse servo que ganhou 5 talentos para gerenciar, ele multiplicou, ganhou mais 5, ou seja, ele fez 75 mil reais se tornar 150 mil. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Esse já não fala que saiu imediatamente, mas fala que ele também teve 100% de lucratividade. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos ver o que aconteceu? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. No pouco. No pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ou seja, o que é participar da alegria do seu senhor?
aquilo que aquele senhor havia deixado era pouco perto do que ele tinha. Então foi uma experiência. É meio que quando você é chamado para ocupar uma posição ou trabalhar com uma função e você desempenha muito bem. E aí aquele que te chamou te chama para assumir algo ainda maior. E o legal é que o texto deixa claro: venha e participe da alegria do seu Senhor. O que era a alegria do seu Senhor? A lucratividade, o ganho, ou seja, ele teve participação sobre os lucros e resultados. Seja como for, ele participou da alegria daquele Senhor. Ele usufruiu de alguma forma, ele se aproximou daquele que tinha muito mais a oferecer. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse aqui, apesar de ter recebido apenas 2, ele deu valor àqueles 2 e multiplicou aqueles 2 e foi tão recompensado quanto o que tinha 5. Entenda, ambos foram fiéis naquele pouco que o Senhor havia deixado, conforme a capacidade de cada um deles. E ambos foram convidados a participar da alegria do Senhor. Agora vem a parte triste. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Agora vamos. Olha o que o Senhor diz. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, uma aplicação do fim dos tempos. Lembra? Toda vez que a menção de choro e ranger de dentes é uma aplicação do Apocalipse, do fim. Aqueles que serão lançados no inferno. Ou seja, aqueles que tiveram oportunidade de multiplicar os talentos e se aproximar de Deus e servi-lo com tudo aquilo que Deus deixou como responsabilidade. Esses vão experimentar a alegria do Senhor. Eles vão ter algo maior, próximo ao Senhor, vão ter um galardão. Mas aqueles que infelizmente ignorarem essa responsabilidade, esse compromisso, esse chamado, eles infelizmente vão se igualar a esse servo mau, um servo que infelizmente foi lançado fora, perdeu o pouco que tinha e foi rejeitado pelo seu Senhor. É triste, mas é um fato. Pense só, nas oportunidades que cada um de nós temos com aquilo que nós já sabemos, e quantos de nós estamos colocando em prática. Eu mesmo, eu não sou um teólogo, eu não sou um pastor, eu não tenho um título eclesiástico, eu sou alguém com muitas falhas, limitado em compreensão, mas o pouco que eu aprendi com a palavra, esse pouco eu tenho compartilhado aqui com você. É o meu pequenino talento. Eu tenho certeza que existem grandes homens e mulheres de Deus que não têm tempo
nem para fazer isso aqui que está acontecendo. E por mais conhecimento que tenham, eles não estão compartilhando, entendeu? Então, assim, tenha muito, compartilhe muito, tenha pouco, compartilhe o seu pouco, mas não esconda aquilo que tenha de alguma forma te abençoado e te atraído para o centro da vontade de Deus. E esse pouquinho aqui que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês. A exemplo daqueles que receberam um pouco de talento do seu Senhor. E é legal, porque o pouco, ele quando multiplica, ele se torna o dobro daquilo que tinha antes. E o Senhor, ele nos capacita cada vez mais a compreender cada vez mais em profundidade o que ele tem para cada um de nós. E, consequentemente, nós conseguimos compartilhar cada vez mais, porque o Senhor, ele vai nos colocar sobre o muito quando nós fizermos uso do pouco e formos fiéis no pouco, em tudo, nas finanças, no conhecimento, na dedicação do nosso tempo em relação à obra, em relação ao ministério onde nós servimos. Eu te incentivo a entregar o pouquinho que você tem, com zelo, com dedicação. Eu, por exemplo, agora, eu estou com muita fome, hoje não almocei, eu fiz um lanche pela tarde, apenas. Levantei pela manhã, fui para o treino, depois já tinha reunião, tomei banho, já fui para essa reunião, fiquei até 7h30, 8 horas da noite, quando cheguei em casa. Agora já deve ser por volta de 9h30. Estamos aqui com 22 minutos de vídeo sendo produzidos. Estamos já no finalmente e com muita alegria no meu coração. Tem uma ring light acesa aqui bonitinha, esse ambiente aqui. Minha esposa está preparando a janta e eu separei esse momento para estar com você, para compartilhar a palavra. Continuando, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Eu falei sobre isso agora há pouco. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Eita! O Alves dá esse show.
Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Duas parábolas e uma declaração clara de como será o fim. Jesus deixa claro como que vai acontecer e o que vai acontecer. Eu não sei como você tem vivido sua vida. Eu, por muitos anos da minha vida, eu desperdicei buscando coisas que eu achava que iriam me suprir. Eu achava que eu estava servindo a Deus, fazendo um monte de coisas, mas no final eu só estava buscando prazer para mim mesmo. Hoje eu tenho compreendido cada vez mais, e nos últimos anos mais, e desde 2017 para cá, já há 6 anos, eu tenho sido mudado e transformado pela ação, intervenção do Senhor. Muitas dores, muito sofrimento, muitas perdas, muito aperto, mas tudo para me moldar, para me fazer compreender desertos necessários que me trouxeram cada vez mais para próximo da verdade dessa palavra. Que nesse momento de onde você está agora, essa palavra possa te alcançar, que ela faça morada no seu coração e que de alguma forma isso te incomode para mudar. Que você tenha o seu momento devocional, a sua busca individual, que você ame a Deus acima de todas as coisas e a sua justiça, porque a linguagem de amor de Deus é a obediência. E você ame ao seu próximo como a você mesmo. E aí a gente vai cumprir a toda essa listagem de coisas de fazer. Vai ser a consequência: ajudar o próximo, dar água, alimento, vestir, visitar, ajudar de todas as formas possíveis. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou estar sempre me dispondo a fazer isso pelo meu próximo. Eu estava refletindo há algumas semanas atrás com a minha esposa sobre ajudar as pessoas que ficam no sinal e quanto que a nossa ajuda pode ser significativa na vida de uma pessoa dessa, que não tem nada, que está passando fome às vezes um dia inteiro, 2 dias, às vezes prisioneiro das drogas, às vezes crianças sendo utilizadas por adultos para pedir dinheiro. O quanto que essas pessoas carecem, quanto ao nosso redor, bairros, pessoas da nossa congregação, tem muita gente precisando. Seja importante para pelo menos uma dessas pessoas, mas não para aparecer ou ser reconhecido por alguém, mas para honrar aquilo que Deus nos deixou como orientação, como ordem: amar a Deus acima de todas as coisas e a sua justiça, e ao próximo como a nós mesmos. É isso. Que em nossos erros, em nossas falhas, nós possamos compreender: estou errando nisso, muda. Vi um erro, vi uma fragilidade. Ei, tá bom, tô indo. A janta ficou pronta. Então, para encerrarmos, busque a sua melhor versão todos os dias. Um pouquinho, melhore um pouquinho todos os dias. E caminhe cada vez mais para o centro da vontade do Senhor. Compreenda aquilo que Ele espera de você, da sua família, o que Ele espera do seu ministério, o que Ele espera dos seus talentos. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com estes que aqui estão. Eu te peço, Espírito Santo, invada esse coração, essa família que está aqui diante de mim, estes que estão aqui buscando da Tua palavra,
Que o Senhor alcance e supra as necessidades e que não pare por aí, que haja uma experiência de intimidade, de proximidade, de relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, nos abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos nos posicionar cada vez mais rápido quanto àquilo que o Senhor tem nos orientado a todo instante. Encha-nos de intrepidez e ousadia, de temor, de sabedoria, de discernimento de espírito, para que tenhamos ferramentas para serem cada vez mais utilizadas na tua obra. Cerca-nos com os teus anjos, derrama do teu sangue, Jesus, de proteção sobre nós e guia-nos para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. É isso que nós pedimos. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vou jantar.